Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à Semana de Letras 2024 da PUC-PR. Este ano, nossa jornada será especial, com o tema Entre Linhas e Letras, 60 anos do golpe militar e os seus impactos na educação e na academia, em homenagem a Cassandra Rios. Vamos juntos, entre linhas e letras, construir conhecimento e fortalecer nossas vozes. Aproveite a programação e fique agora com a atual palestra. Então, bom dia, gente, a quem a gente não viu ainda hoje. Bom dia novamente para quem a gente já viu na nossa abertura. A gente vai agora com uma palestra com o título Letras e Liberdade, com os desafios da alfabetização no período de regime militar. Como convidado, a gente tem o professor Dr. Lindomar Bonetti. Eu vou fazer um breve resumo aqui do currículo dele, que é bem extenso. Então, ele tem graduação em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, deu uma viajada aí no país, né? Doutorado, PhD, eu não vou saber falar, né, que é em francês, mas numa universidade do Canadá. Pós-doutorado no Departamento de Ciências da Educação na Universidade de Friburgo, na Suíça. E atualmente ele é professor pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Educação e pós-graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas aqui da PUC-Paraná. Ele é pesquisador atualmente associado à Associação Internacional de Sociólogos de Língua Francesa. Então, ele está aqui hoje para falar um pouco para a gente sobre os desafios dessa alfabetização durante esse período de regime militar, porque não foi só em literatura que teve essas dificuldades, e a gente vai falar um pouco, então, sobre essa alfabetização. Bem-vindo, professor. Obrigado, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Agradeço imensamente quem me fez o primeiro convite, ser a professora Priscila, agradeço a ela, agradeço ao professor que está na organização, a vocês, meninas e meninos que aqui se fazem presente, né? É um prazer estar com vocês falando sobre essa questão. Você vê os títulos, né? Semana de Letras, 24 entre linhas e letras, né? 60 anos do golpe militar e seus impactos na educação e na academia. E eu gostei muito do título, não sei quem inventou esse título, né? Letras e Liberdade, Desafios da Alfabetização no Regime Militar. Quando eu recebi a mensagem da professora Priscila me convidando, inicialmente eu pensei, não dá mais, tanta coisa para fazer, não dá mais. Mas aí, quando eu vi esse título, eu digo, não, cara, eu vou, esse eu vou discutir isso aqui, né? É muito desafiador, né, esse título. Eu estou pensando em falar três aspectos principais a partir dos títulos, né? O significado da palavra, né? Vou trazer Paulo Freire, o significado da palavra. O que é a palavra, né? Vocês de letras, né? Vocês certamente têm muito a ver com aquilo que vocês estudam. O que é a palavra? Do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da história, de todas as ciências humanas, né? O que é a palavra? E eu trago Paulo Freire. No segundo momento, eu trabalho um pouquinho sobre a experiência do Paulo Freire e Anchiques, do Rio Grande do Norte, sobre o período de alfabetização de adultos que o Paulo Freire fez lá. E de lá ele foi exilado, o método dele lá foi com a palavra, com o uso da palavra, né? E o terceiro momento, eu me dou na liberdade de contar para vocês que eu estive lá, foi na década, há bastante tempo, né? Eu era uma crianção, saí do sul para lá, mas eu estive lá, eu fazia 10 anos, 73 anos.
fazia 10 anos que Paulo Freire tinha começado que era implementado o projeto de alfabetização de adultos lá em Egípcios, e porque eu fui trabalhar numa rádio, fazendo alfabetização de adultos pela rádio, usando o método de Paulo Freire, a rádio em Mossoró, Rio Grande do Norte. Então, veja bem, em primeiro lugar, na perspectiva militar, né? Porque nós vamos falar sobre o período da ditadura militar. Então, eu já sou bem assim, já não sou bem com pouquinha idade como vocês, né? Então, eu tive a oportunidade de conviver, né? Eu era jovem, mas convivi com aquele período da ditadura militar também, né? Ou menos um pedaço dela. Né? Então, o que é na perspectiva militar? Na perspectiva militar, as relações sociais, o respeito das regras, normas, valores, se dá por via da opressão, né? Pelo medo, pela imposição, pela opressão. Então, nesse sentido, o significado da palavra é da opressão mesmo, né? Tem até um sociólogo clássico, o Emile Durkheim, vocês que estudam certamente, vocês já estudaram, o pensamento do Emile Durkheim. Emile Durkheim, ele é do preceito teórico do positivismo clássico, né, do positivismo. Então, ele trabalha com a solidariedade, digamos assim, ele vê a sociedade como um preceito de solidariedade. Então, ele diz que as regras sociais se dão, o atendimento às regras sociais se dão por via da solidariedade orgânica ou mecânica. O que é a solidariedade orgânica? A solidariedade orgânica é quando você assume, você compreende, você cria consciência que aquilo ali, do viver em sociedade, do respeitar as outras pessoas, respeitar as regras, você toma consciência daquilo. E a mecânica, você respeita as regras por medo. Você respeita as regras por medo. Na perspectiva do pensamento militar, é respeitar as regras por medo. Por quê? Porque a orgânica ela leva à autonomia das pessoas. E a autonomia para o regime opressivo, comunitário, opressor, aliás, comunitário, é autonomia perigosa. Você ter autonomia, você ter consciência do meio social. Então, numa perspectiva, digamos assim, do Paulo Freire, a ação educativa, no uso da palavra, pode levar a aprender aprender a pensar ou aprender a fazer. Nós estamos passando um momento histórico agora no Brasil, não só no Brasil, no mundo, de disputa das políticas educacionais em torno do aprender a pensar ou aprender a fazer. Aprender a fazer elite econômica, que é umas pessoas que apenas sabem fazer para acumular capital, mas não pensar, porque o pensar leva a autonomia, leva a crítica, né? Leva o ver o errado, o pensar. Né? Então, por que tantas pessoas durante o regime militar foram mortas, exiladas, como é o caso do Paulo Freire, né? Em torno da palavra? É porque essas pessoas tinham o poder da palavra que leva à autonomia, como Paulo Freire tinha. Para Paulo Freire, a palavra não se traduz simplesmente pelas sílabas, pelas vogais, né, consoantes, etc., mas pelo significado do social que essa palavra traz. Por isso, depois nós vamos ver aqui, no projeto Paulo Freire,
ele usava a palavra, mas a palavra que tinha conexão com o mundo social, que fazia com que, naquele processo de alfabetização, as pessoas refletissem o que é a roça, por exemplo, lá no Nordeste, no sertão nordestino. A roça significava o quê? O que era? Que significava macaxeira, que a mandioca trabalhava de macaxeira, que todo mundo plantava para comer, era o alimento deles no sertão nordestino. Então, eu aprendi, a palavra traz o aprender do mundo externo. Ou seja, o físico e o social são traduzidos por meio da palavra. E é assim que se explica a sua interseção com a igualdade, pois as palavras promovem uma ligação entre as pessoas. A palavra na ação educativa, ela promove o pensar das outras pessoas. Sim, mas eu tenho propriedade. Eu tenho eu tenho o que comer, né? Mas tem tantas pessoas que não têm. Então, a palavra promove o pensar. E essa socialização, a busca pela interseção da palavra com o mundo social, que Paulo Freire trabalhava, ela promove a socialização e pensar na outra pessoa. Como é que eu sou sem a outra pessoa? O ser depende da outra pessoa. O meu ser depende da outra pessoa. Na medida em que a palavra chega lá e traduz, faz essa interseção. Né? Então, isso se leva a se construir um olhar do mundo social, um olhar da igualdade, da desigualdade, se é igual, até que ponto que nós somos iguais ou desiguais. Né? Isso explica a razão por que nos tempos de opressão, como foi o regime militar, especialmente a relação política, a palavra foi tida pelos segmentos dominador como perigosa. A palavra perigosa. E ainda é, hoje, né? A palavra é perigosa, porque a palavra constrói a consciência crítica do entorno. Ela constrói a consciência crítica do entorno. Para o segmento social opressor, então a palavra é perigosa porque ela traz liberdade do pensar. Ela traz autonomia. Ela traz autonomia no sentido do agir e do pensar no mundo social. Você não precisa perguntar, você não precisa se ater simplesmente às regras mecânicas para você decidir o que você vai fazer com a tua vida, né? Como você vai agir com as outras pessoas. Mas você vai adotar a orgânica, aquilo que está dentro de você, a consciência que você assumiu com a palavra. Então, para Paulo Freire, a verdadeira ação educativa leva a pensar e a refletir, senão não se constitui uma ação educativa. Então, por isso que ele traz, na ação educativa, o uso da palavra, ele trazia o uso da palavra do mundo social. Mesmo que nós estamos aqui no ambiente fechado, mas é importante se trazer o que está acontecendo lá no mundo social. Né? Então o que para Paulo Freire, a verdadeira ação educativa tem conexão com o mundo social, por quê? Produz reflexão, a reflexão produz consciência, e a união dessas duas coisas produz autonomia, aquilo que você vai fazer de uma forma autônoma. Você vai votar no que você acha que deve, e não naquilo que mandou você votar. Assim era o método de Paulo Freire. E é exatamente por isso que ele
foi mandado embora, ele foi preso, inicialmente ele foi preso 70 dias de prisão, depois ele foi exilado, porque ele utilizava esse modelo de palavra. Então, Paulo Freire começou o método em 1973 e o golpe militar em 1974, um ano depois. Né? Então, a palavra que o comando da opressão prega não é a que leva a consciência do retorno, da liberdade, da solidariedade e, portanto, da igualdade, mas é a palavra do ódio, do matar, do desmatar, da arma, do individualismo. Em síntese, a palavra que prega a morte, tanto a física quanto a social. A estratégia do imperialismo, a perspectiva de justificar sua ação opressora, há muito tempo se expressa por meio da narrativa. Narrativa, quando se usa a palavra na perspectiva da busca da consciência, é porque é comunismo, é isso e aquilo, é a narrativa. Né? Então, a palavra deriva de ideias, as quais podem levar à autonomia, à liberdade, à igualdade, à opressão. Isso o opressor tem medo. Paulo Freire, no livro A Importância do Ato de Ler, em 13 artigos que se complementam, no seu primeiro artigo, A Importância do Ato de Ler, Paulo Freire conta sua própria história de vida e seu primeiro contato com a palavra e suas leituras. Ele tem esse resultado. Então, existe uma relação entre a leitura da palavra e a leitura do mundo. Onde está o aprender a pensar? Existe uma interação entre essa leitura da palavra e a leitura do mundo. A palavra, quando apresenta o mundo da vida, traz reflexão. É o mundo da vida. Né? A palavra, quando apresenta, traduz o mundo da vida, traz o pensar, traz o compreender o mundo social. E assim aproxima as pessoas. Promove a verdadeira liberdade, não a individualidade somente. Porque para nós temos um conceito de liberdade, às vezes, né, que é traduzida, que é a liberdade traduzida por individualidade. Eu tenho que me dar bem na vida, eu tenho que passar a perna nos outros que são meus concorrentes. Esse é o conceito de liberdade. E não é. A verdadeira liberdade está quando nós soubemos respeitar e compreender as outras pessoas também. Então, a opressão prega um outro conceito de liberdade, aquela da individualidade, de levar ao melhor, de estar sempre na frente das outras pessoas. Então, esse, em síntese, esse é o significado da palavra. Né? Um pouco da experiência de Paulo Freire, então, e agir com o seu método de alfabetização no contexto do regime militar. O método de alfabetização de Paulo Freire estava assentado sobre a palavra, né? E seus desígnios, a inter-relação com o mundo social. Quando essa palavra tinha inter-relação com o mundo social. Então, na década de 60, onde encontramos as raízes históricas do método de alfabetização de Paulo Freire, é uma coisa importante ser considerada. Frente a um universo de muita fragilidade no Brasil. Então, o método Paulo Freire não surge por acaso. Ele surge em um momento de crise, de grande fragilidade social no Brasil. Por exemplo, o Ministério da Educação, em 1960, o Ministério da Educação divulgou
entre 1960 e 1970, o índice de analfabetismo chegava a 40% da população brasileira, naquele período. Né? Por outro lado, o agravante estava-se um período de grande exploração do trabalho da população rural. Grande exploração. Os camponeses, sobretudo os camponeses nordestes, explorados do lado. A grande mortalidade infantil se tinha naquele período. Então, durante esse contexto, estou pulando um pouco aqui, durante esse contexto, se teve um grande trabalho da ação católica. Não só no Brasil, toda a América Latina. Né? A ação católica, na época, a CNBB desenvolveu um grande trabalho do ponto de vista social. Então, se criou um clima de discussão entre intelectuais nas universidades e mesmo no âmbito religioso do catolicismo, na perspectiva da busca de uma nova sociedade. Por exemplo, a CNBB criou um foco muito aproximado com o mundo jovem naquela época. E se teve organizações, como nós tivemos a JAC, Juventude Agrária Católica, que trabalhava, era um trabalho social, Juventude Agrária Católica, naquele período. Se tinha a JEC, a Juventude Estudantil, a JUC, a Juventude Universitária, né? se tinha naquele período, criado pela CNBB. Eu fiz parte da JAC. Então, depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência na JAC, naquele período. Então, além dos diferentes movimentos, né, que eram movimentos sociais, se tinha também o movimento de educação de base, onde eu atuei, que depois eu vou falar também, sob a coordenação da CNBB. O movimento de educação de base trabalhava com a alfabetização de adultos, especialmente no norte e nordeste do Brasil, durante aquele período. Então, o Paulo Freire participou desse movimento. Ele teve origem, né, desse movimento de discussão sobre as questões sociais no Brasil naquela época. Né? Então, ele trabalhou, por exemplo, e participou, promoveu vários movimentos sociais, como o caso da cultura popular do Recife. Ele era de Recife, pernambucano, do Serviço de Extensão Cultural da Universidade do Recife. Então, ele fazia essa interseção entre o movimento social que ele próprio fundou, a cultura popular, vinculado também à Universidade Federal de Recife. Então, o diferencial do método Paulo Freire, frente àquele contexto das ações sociais, diz respeito às particularidades do seu método, né? Não apenas com foco na alfabetização em si, mas no ato de pensar. Principalmente a alfabetização, mas no ato de pensar e refletir sobre a realidade da vida por intermédio da palavra. Então, foi assim que, a partir da iniciativa do convite do governador do estado do Rio Grande do Norte, ele foi para Angicos instalar um método de alfabetização em 40 horas. Né? Por que Angicos? Porque lá em Angicos, era bem no sertão do Nordeste, bem no sertão mesmo, né? Até hoje,
totalmente isolado. Né? Era um município que tinha 10 mil habitantes, com 75% de analfabeto que tinha lá. Então, ele pôs em prática o método das 40 horas, né? De 28 de janeiro a 2 de abril de 1963, que começou. Então, qual era a particularidade do método? A particularidade do método com a palavra. A particularidade do método de alfabetização com a palavra, que os militares se inquietaram tanto e mandaram ele embora. Primeiro, ele fez uma pesquisa sobre o universo do vocabulário lá. Né? Quais eram as palavras que tinham mais sentido no contexto social? As palavras que tinham mais sentido no contexto social. Era uma comunidade rural extremamente pobre, que vivia de pequena produção agrícola, pequena produção agrícola, e que então a palavra, a roça, como eles falavam, né, o roçado, tinha significado a comida, né, a macaxeira, mas também o voto, a terra, a propriedade, a chuva, porque vai fazer muita seca, a chuva, o político, a família, né, trabalhava a seca, e muito significado. Tem um livro organizado pelo professor Moacir Gadotti, que está disponível na internet. Quem gostaria de saber mais sobre esse método, o livro se chama Paulo Freire, 50 anos de Egípcios. Foi organizado, inclusive, publicado pelo próprio Ministério da Educação. Muito bom esse livro para quem gostaria de. Também tem outro livro, do Carlos Lira, As 40 Horas do Egito. Carlos Lira, ele participou com o Paulo Freire lá da implementação desse método. Então, a finalidade do método era dar ao adulto a habilidade da leitura, da escrita, dar autonomia, o exercício da cidadania e o direito de viver melhor. Durante o regime militar. Então, com o golpe militar de 1964, esse contexto de ação ou busca para uma nova sociedade, como no caso da ação católica, que nós falamos antes, ela acabou imediatamente. O próprio MED acabou imediatamente. Mas a partir de 1970, graças ao poder, inclusive, do CNBB, a negociação do CNBB, se teve uma retomada de algumas coisas daquele trabalho que vinha sendo discutido, implementado antes. Por exemplo, se retomou com a ajuda de voluntários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, se retomou, por um certo período, a alfabetização de adultos lá em Egito, embora Paulo Freire estava exilado. Né? Mas a CNBB, nesse sentido, usou uma estratégia muito interessante para ter autorização dos militares na perspectiva da volta de algumas ações, não todas, mas alguns movimentos sociais que tinha antes. Se antes tinha um discurso marxista de luta de classe, essas coisas assim, então passa-se a ter um outro discurso, na perspectiva de não desagradar o militarismo, que era do desenvolvimento social, mesmo da catequese, né, que se tinha esse sentido lá. Então, mas
em alguns momentos, o método do Paulo Freire voltou. Sobretudo, por exemplo, com o MEB, o Movimento de Educação de Base. Antes, o MEB tinha uma ação de conscientização, essas coisas, mas dessa vez somente voltou com a alfabetização de adultos pela rádio. Então, se tem uma rede de emissoras de rádio no Norte e Nordeste, chamava-se Rádio Rural. Ao menos no Rio Grande do Norte tinha em Natal, Mossoró, onde eu trabalhei, e Caicó, outra cidade lá. Aqui, então, eu tomo a liberdade de salientar um pouco da minha história de vida na atuação no MEB, interagindo com Angicos, porque entre Angicos e Mossoró, onde eu fui morar, dá 100 e poucos quilômetros. Então, a gente vivia lá, na rádio, lá junto com os camponeses, convivendo com a experiência lá. Então, eu tenho quando atuava na JAC, Juventude Agrária Católica, eu tive um momento que nós tivemos um evento de todos os movimentos sociais que estavam ainda coordenados pela CNBB. Nós tivemos uma discussão, um encontro, e lá eu me encontrei com uma pessoa que coordenava a rádio, coordenava o MEB, lá em Mossoró, com programas de alfabetização de adultos pela rádio. E essa pessoa me convidou para ir lá, para trabalhar lá. Até nesse momento, eu nem sequer tinha passado ainda pela universidade, porque, na verdade, eu comecei meu curso de Ciências Sociais lá, durante o regime militar, depois eu terminei em Natal. Depois eu comecei em Mossoró. Então, eu cheguei lá em julho de 1971. Eu tenho que fazer a segunda, uns 20 anos, assim, igual vocês, né? Essa idade de vocês aqui, né? Então, o MEB, naquela época, concentrou suas atividades na alfabetização de adultos na região Nordeste por meio de emissor de instituição da Rádio Rural, como eu falei. Então, no caso, a minha experiência pessoal se deu em Mossoró, próximo a Angicos. Mesmo passados a primeira experiência de alfabetização de adultos em Angicos, que Paulo Freire continuava no exílio, então, como já falei, essa atividade voltou graças aos voluntários, professores e estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E nós, também lá em Mossoró, trabalhávamos no Mossoró, a gente vinha nos finais de semana passado com o grupo lá também ministrando aula, às vezes tendo aula também, né? Mas junto com esse momento. Então, mesmo na rádio, a palavra e seu significado exercia um ponto-chave no processo da alfabetização. Lá, a gente utilizava o método Paulo Freire. E quem trazia, a gente tratava no início, olha, veja uma coisa interessante, no início, a gente usou o universo vocabulário utilizado pelo Paulo Freire lá em Angicos, na rádio. Né? Mas depois, na medida que as pessoas foram aprendendo a escrever, lá, o povo do sertão, os camponeses, eles mandavam bilhetes para a gente. Olha, tem outra palavra. Sim, palavra. Então, para a gente ir aqui sentando lá. Uma coisa impressionante, muito bonita, né? Então,
lá a gente tinha dois momentos. O primeiro momento, a gente fazia de 6 às 7 da noite a aula, né, da alfabetização pela rádio, fazendo as palavras. E de 7 às 8 da noite a gente iria encontrar, toda noite a gente iria encontrar uma escola onde pessoas se reuniam para escutar, chamar rádio cativa, porque tinha uma rádio cativa. Os camponeses, nem todo mundo tinha rádio, né? Então, na escola tinha o chamado rádio cativa. Então, onde o pessoal ia escutar as nossas aulas lá, terminando, daí um pouco a gente chegava para discutir as palavras que a gente tinha usado no processo de alfabetização, no processo das sílabas, da construção silábica. Né? Então, o que é isso? O que é a terra? Quem tem terra? Ainda bem que os militares não tinham conhecimento disso, né? Porque senão eles não iriam deixar por não ter consciência mesmo. O que é a terra? Quantas pessoas têm terra? Então, mas o script do programa era preparado durante o dia, né? Normalmente, durante o dia a gente preparava os éramos em 3, preparava o script do programa que a gente levava ao ar à noite. E, então, era muito emocionante receber na rádio esses bilhetes também dizendo novas palavras que tinha, mas também era emocionante receber bilhetes do sertanejo, das pessoas do sertão, nos agradecendo pelo fato deles terem aprendido a escrever, né? Você vê, pelo fato deles terem construído a autonomia por via das palavras que a gente passou para eles. Então, é isso. Eu não sei se eu passei do tempo. Tá bem? Então, vamos no debate. Muito obrigada, professor, por compartilhar não só o seu conhecimento, mas também a sua experiência com a gente. E eu acredito que a gente fala muito sobre evolução, sobre evoluir a educação, mas eu acho que antes da gente evoluir, a gente tem que dar um passo atrás e ver o que era feito e o que já deu certo, né? Então, a gente compartilhar essa experiência, não só sua, mas também das ideias do Paulo Freire, do que ele trouxe de inovação. Esse campo também é muito importante, e por mais que muitas pessoas aqui não trabalhem com a alfabetização diretamente, mas a gente consegue reconhecer a importância da base, de como essa base faz diferença e de como socializar essa base faz diferença. Então, contextualizar e o quanto a gente espera. Eu acho que todo mundo deseja que as pessoas se formem com esse conhecimento contextualizado e não só sabendo ler e escrever, porque eu acho que lá, no futuro, a gente não espera só que as pessoas saibam ler, escrever e só por ler e escrever, mas a gente espera que elas consigam mudar a sociedade com essas palavras. Então, agora eu vou abrir para um momento de debate, para perguntas, e a gente deseja que vocês perguntem mesmo, que vocês interajam, para a gente fazer uma conversa bem legal aqui. Então, quem quiser, pode levantar a mão, que eu levo o microfone para vocês. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Gente, não briguem, por favor. Um minutinho, porque é a nossa primeira palestra. Mas tá, ó, eu vou começar, então, fazendo uma pergunta para instigar, para ver se vocês aí se encorajam de fazer perguntas também. Então, o que eu queria saber é como a gente pode conduzir e continuar essa formação. Porque, assim, ela começa na alfabetização, mas a gente, especialmente de letras, pega os alunos mais para frente, já alfabetizados, né? Então, eu queria saber como
como a gente lida, principalmente com dificuldades dessa base. Por exemplo, o aluno não tem essa base, se ele não teve essa base contextualizada, como o Paulo Freire indicava, como a gente pode começar isso lá para frente? Porque, na verdade, todo mundo lida com a palavra, né? Agora, sobretudo, tem muita gente da letras, tem letras e tem o que mais aqui. Que curso você tem? Só letras? História, história. Mas, nossa, a palavra para história, o significado da palavra, né? Lá do século se falava isso. Então, quem que falava isso? Qual era o significado disso? Né? Então, eu acho que essa pergunta que você fez é extremamente importante. Por quê? Porque não só letra, mas a gente vai estudar, a gente está toda hora lidando com as palavras. Palavras ditas por alguém, ou por outro alguém, ou como essa palavra vai ser interpretada por nós. Qual é a interpretação que nós temos para essa palavra? Qual é o significado real que essa palavra tem para mim? Né? Então, eu acho que é uma experiência que, no fundo, todo mundo tem. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência dessa questão que envolve a palavra, ou para a opressão, ou para a libertação. Né? E eu acho que isso, todo mundo tem que ter um pouco dessa consciência disso. Que, para mim, a partir daquele momento, eu pensei muito, né, naquele momento, porque eu esqueci de dizer, eu sou filho de agricultores aqui do sudoeste do Paraná, colonos, como a gente fala aqui, né? Então, eu comecei a trabalhar nesse mundo e de refletir no social por via da JAC, Juventude Agrária Católica. Eu era da setora agrária. E então, quando eu cheguei lá, no Nordeste, que mesmo conversando com os meus colegas que iriam nos apresentar, eles me deram quase 15 dias de curso lá, né, para mim ajudar a apresentar o programa com eles. E uma das coisas que eles sempre insistiam em dizer: quantas coisas você fala lá no Paraná, quantas palavras você fala diferente do que você fala aqui, né? Você vê qual é o significado. Aqui nós temos uma realidade social diferente e você já tem outra realidade social. E eu fui interagindo com aquela realidade social deles lá, por meio das palavras. Mas eles falam isso. Significa o quê? Por meio das palavras. E isso, para mim, foi me construindo liberdade de pensar e interagir com essas pessoas, de estar com essas pessoas, de refletir com essas pessoas o significado das palavras. Então, isso é só a gente tem um conceito que é da sociolinguística, e na sociolinguística a gente discute bastante isso, de o poder da palavra e quanto ela representa o lugar de onde você vem, o seu contexto social mesmo. A gente tem uma pergunta aqui que fala, que vai ser a nossa pergunta, que com o aumento da repressão da ditadura, conforme eles foram cada vez mais reprimindo, como o método de Paulo Freire era praticado, era possível praticar esse método, era possível ensinar a criticidade com o aumento dessa pressão, ou realmente ele foi totalmente, como posso dizer, ele
eliminado? Isso é uma questão interessante. Sim, porque inicialmente teve lá em Egito, teve uma experiência lá. Em 1970, voltou um pouco, como eu falei, né? A ação católica conseguiu voltar um pouco algumas atividades, né? Mas não foi por muito tempo, não. Depois foi eliminado mesmo. A alfabetização de adultos permaneceu por um certo tempo com o pessoal voluntariado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e as rádios rurais, né, em alguns estados, especialmente no Nordeste e Ceará, com a alfabetização de adultos por meio do método Paulo Freire, mas também não demorou muito tempo, não. Foi eliminado, sim. Então, muito obrigada pela sua participação, obrigada pela participação de todo mundo aqui. A gente vai para a nossa próxima palestra, que é lá na sala Colab 2, agora a gente vai se mudar para lá, quem quiser acompanhar a gente. Então, a gente agradece muito a presença e a gente espera que vocês tenham conseguido refletir bastante com a fala do professor Leonardo. Obrigada. Foi um prazer estar com vocês.